Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 5. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. O apóstolo Paulo, nessa orientação, ele não está falando apenas de algo que está no seu coração e as suas intenções. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, evidentemente, que o Espírito Santo, que inspirou a Escritura, queria que nós soubéssemos dessa situação com a qual Paulo teve que lidar e como ele agiu exatamente e o porquê. Então, Paulo está dizendo que antes da sua visita aos Coríntios, ele julgou importante, necessário, enviar uma comitiva que o precedesse, que chegasse na frente. Qual era a missão e o papel dessa comitiva? Preparar a dádiva. Isso não apenas sugere, sustenta a ideia e o conceito de que nossas ofertas devem ser preparadas. Elas precisam de uma preparação. Alguém falou, por que todo domingo vocês dão uma pregadinha antes da oferta? Né? Eu falei, porque isso atende a um princípio bíblico. Nós não queremos apenas fazer a coisa certa, como falamos semana passada, queremos fazer a coisa certa do jeito certo. E o tempo todo a gente mexe em questões que estão ligadas não só ao que fazemos, mas por que fazemos. E quando Paulo manda essa equipe para preparar os coríntios, uma boa pergunta a se fazer é: o que exatamente era essa preparação? No que ela consistia? Talvez a primeira coisa que passa pela cabeça, para mim isso aconteceu durante um tempo, imaginar, bom, os irmãos não poderiam ser pegos de surpresa, de sopetão. Eles tinham que saber que a oferta ia rolar para estar preparado para isso. Mas o texto mostra que eles já sabiam. Então Paulo não mandou essa comitiva com o propósito de informar que haveria oferta. Não era essa a ideia da preparação. Pastor, talvez eles até soubessem, mas pode ser que eles não estavam muito empolgados, então Paulo queria gerar engajamento, compromisso, envolvimento. Também não. Como sabemos que não? Porque Paulo mandou essa equipe para preparar de antemão a oferta que eles prometeram. Isso significa que eles não só sabiam que teriam oferta, como já estavam engajados. Porque já haviam prometido, ou seja, se comprometido com aquilo. Então a ideia de preparação nem é avisar que vai ter e nem tampouco gerar engajamento. Qual é o foco dessa preparação? Paulo termina falando disso no final do verso 5 que lemos, para que ela esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Basicamente o que o apóstolo está falando é que nossas ofertas expressam algo. Elas comunicam, elas falam. Há uma linguagem por trás de toda oferta, ainda que não verbal. Em Hebreus 11:4 a Bíblia diz que a oferta de Abel ainda fala. Significa que falou na época e continua falando até hoje, porque nossas ofertas falam. Então Paulo estava dizendo, eu quero que elas falem o que deveria ser dito e não o que não deveria. Então a preocupação de Paulo, que elas expressem generosidade e não avareza. Isso deveria nos levar a um outro questionamento. Qual a definição de generosidade e qual a definição de avareza? Porque muitas vezes nossos conceitos eles estão ou equivocados ou às vezes incompletos. Eu, por exemplo, durante muito tempo pensava, generoso é quem se dispõe a dar. Avarento é o cara que quer pegar demais, então ele não se dispõe a dar. Mas de acordo com o texto, esse não pode ser o conceito de generosidade nem de avareza. Porque Paulo diz, eu mandei uma equipe prepará-los para que a oferta de vocês não expresse avareza. Então alguém pode dar e ainda assim está manifestando avareza. Isso significa que generosidade não é algo que automaticamente se manifesta só porque alguém deu. A dádiva pode expressar uma coisa ou outra. Porque generosidade ou avareza não é o que nós fazemos. Ela tem mais a ver com o coração com o que nós fazemos. E esse é um ponto que nós começamos a destacar na semana passada, falando sobre a importância de que Deus esteja acima, mas eu quero trazer uma outra abordagem. Então, nós vamos falar hoje sobre expressão de generosidade. Eu quero chamar a sua atenção para 3 ângulos, ou perspectivas distintas e ao mesmo tempo complementares. Em primeiro lugar, eu quero falar da razão da generosidade. Em segundo lugar, eu quero destacar o que a Bíblia diz sobre o resultado da generosidade. Para só então, em terceiro lugar, nós de fato abordarmos a ideia aqui do propósito. Uma vez que entendemos qual a razão, qual o resultado, o que vai mover o meu e o seu coração, como nós vamos lidar com isso, e por que intencionalmente não apenas podemos, mas devemos escolher ser generosos. Então,
Em primeiro lugar, vamos começar com a razão da generosidade. É evidente que Paulo está mandando uma equipe para preparar aqueles irmãos, para que eles expressem generosidade. Logo, o apóstolo está interessado na generosidade deles. Por qual motivo? Não apenas porque Paulo mandou, mas porque Deus queria que isso estivesse registrado para mim e para você. Então sabemos que se o Espírito de Deus conduziu e inspirou a Escritura, não era apenas Paulo que esperava daqueles irmãos generosidade, o próprio Deus espera de nós generosidade. Aí de repente você pode pensar, bom, o que é que está em questão quando Paulo fala dessa oferta específica? Para que você entenda o pacote todo, talvez tenha que voltar lá no livro de Atos, onde a Bíblia fala que um profeta chamado Ágabo anuncia antecipadamente, ele traz uma revelação da parte de Deus, de uma fome, uma crise financeira que viria. A Bíblia diz a qual se cumpriu nos dias de Cláudio, está indicando um dos governantes romanos, né, durante o tempo em que a fome aconteceu. Quando os irmãos ficam sabendo da revelação, de que a crise está chegando, eles entendem que eles devem se antecipar à necessidade. E uma mobilização começou a acontecer nas igrejas para que os irmãos da Judéia, que seria o foco principal da crise, pudessem ser atendidos e socorridos. E curioso é que o próprio Paulo vai liderar essa mobilização de igrejas. Em 1 Coríntios 16, o apóstolo diz para eles, façam vocês o que eu já ordenei às igrejas da Caia. E ele está falando da coleta para os santos, desses irmãos que estavam em necessidade. Então talvez a gente possa olhar e dizer, não, Paulo está interessado que os irmãos sejam generosos, porque se forem generosos vão dar mais, se eles derem mais o fundo social vai subir e o propósito vai ser cumprido. A pergunta é, o interesse de Paulo na expressão de generosidade era apenas a coleta que seria feita, ainda que pelo melhor dos motivos, abençoar e suprir irmãos necessitados? Será que Paulo estava olhando o resultado da contribuição? E eu posso te garantir que não. Porque a mesma Bíblia, que é harmônica na sua revelação, coerente, ela nos mostra Paulo escrevendo aos Filipenses, um grupo da Macedônia. E diz, vocês foram os primeiros, lá no início do Evangelho, a se associar comigo no tocante a dar e receber. Mas Paulo diz, não que eu procure o vosso donativo. Paulo diz, o que me interessa, Filipenses 4,17, é o fruto que cresça para a sua conta. Em outras palavras, o apóstolo estava dizendo, eu não estou interessado no que você vai entregar. Paulo diz, eu estou de olho no que a sua entrega vai produzir e liberar para vocês mesmos. Então, obviamente, Paulo está chamando esse povo a um lugar de generosidade, não apenas por causa do impacto que a contribuição deles teria num projeto social, mas muito mais do que isso, qual é o retorno que isso proporcionaria na vida deles. E quando falamos de retorno, não queremos falar só do efeito colateral da bênção financeira, não. Nós precisamos entender algo mais. Então, em primeiro lugar, eu acredito que o que eu e você precisamos entender é que Deus espera de mim e de você generosidade por um motivo simples, básico, fundamental. Deus é generoso. João 3,16, o versículo da Bíblia mais conhecido no mundo, diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior expressão do amor de Deus é vista na sua capacidade de doação. Deus é doador, Deus é generoso. Tiago capítulo 1, verso 5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Outra tradução diz generosamente. Então Deus é generoso. E esse Deus, cuja generosidade é uma expressão do seu caráter, porque o comportamento é apenas a extensão, a manifestação de quem Ele é, nós precisamos entender isso. Normalmente, quando a Bíblia fala do que Deus faz, nunca limita o que Ele está fazendo a uma ação. Normalmente relaciona isso com uma extensão do seu caráter, de quem Ele é. Por exemplo, Hebreus 11,6 diz, né, sem fé é impossível agradar a Deus, mas antes o texto diz, todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, número 1, e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. A palavra galardoador significa recompensador. Ou seja, quando Deus abençoa os que o buscam, isso não é apenas algo que Ele faz, é uma extensão do que Ele é. Quem está entendendo, diga amém. Então, generosidade é o que Deus é. Efésios capítulo 5, verso 1 diz que eu e você devemos ser imitadores de Deus
como filhos amados. Então Deus, que é generoso, espera que nós, os seus filhos, que vamos reproduzir o seu DNA, o seu código genético, também manifestemos na nossa vida generosidade. Não apenas porque é a coisa correta a fazer, mas porque é a revelação do caráter de Deus que eu e você devemos reproduzir aqui na terra. Então, quando a gente começa a pensar na generosidade, nós vamos entender que ela tem muito a ver com esse coração correto. Por exemplo, eu li 2 Coríntios 9, o verso 5. Mas se você ainda tiver com o texto aberto ou for rápido de endereço, eu queria ler o verso 6 e 7, a sequência do verso 5 que nós já lemos. Paulo diz no 6, e isso afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. No 7 ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse Deus ama aqui não quer dizer que Deus só ama essas pessoas. Aliás, Deus não nos ama pelo nosso comportamento. Romanos 5 diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Então o amor de Deus, ele não depende do meu e do seu comportamento. A ideia do Deus ama aqui está falando de um prazer que Deus tem quando encontra em nós determinados comportamentos. Porque assim, uma coisa é o valor que eu e você temos diante de Deus, por causa do amor incondicional. A outra diz respeito à capacidade de agradá-lo, de produzir no coração dele satisfação pela atitude e pelo comportamento. Eu acredito que todo pai, por mais limitado que seja, consegue ter um nível de realização indescritível quando percebe que de alguma forma pôde se tornar, em algum momento, em alguma área, inspiração para os seus filhos, modelo a ser seguido. Eu lembro quando meu filho Israel estava com mais ou menos uns 14 anos de idade. Um dia ele olha para mim e fala assim, uma das frases para mim foi daquelas que entram na categoria prêmio da vida. Ele olhou para mim e falou, pai, eu quero ser que nem você quando crescer. E a princípio é mesmo, filho, ele é. Ele falou, eu quero pregar como o senhor prega, eu quero mover nos dons do Espírito como o senhor move. Mas ele falou assim, e eu quero ter um caráter como o seu. Olhei o garoto de 14 anos e falei, o que é que você entende de caráter? Eu queria saber o que é que exatamente ele estava falando. Ele olha para mim e diz assim, eu estou de olho em você. E ele puxou a ficha de comportamentos meus que ele vinha observando nos últimos 2 anos, que eu nem sabia que ele estava vendo, muito menos entendendo. Ele diz, naquela situação, o senhor poderia ter agido assim, escolheu o caminho aparentemente mais difícil pela integridade. Nessa outra situação foi isso, aquilo. E eu falei, o menino está de olho em tudo isso. E ele falou, pai, você me inspira e eu quero ser que nem você. Eu falei, peraí, o menino conhece a versão sem cortes, né? Porque socialmente, às vezes a gente consegue com estranhos se comportar até um pouco melhor do que quando está no convívio e é mais fácil, né, você tropeçar até pelo volume de exposição. Falei, ele conhece a versão sem cortes do pai, sabe que o pai não é perfeito e ainda assim ele consegue ter alguma coisa que inspire. Tem gente que dependendo do elogio que ouve fala assim, ganhei o dia. Naquele momento não ganhei o dia, eu ganhei a vida inteira. Ou como os almoçados, zerei o jogo, né? Foi um momento assim para mim dos tops, né? Ouvindo algum tipo de reconhecimento da parte dele. Minha filha Alissa, quando tinha entre 9, talvez no máximo 10 anos de idade, nós estávamos voltando de uma cerimônia de casamento e por causa disso a marcha nupcial já toca na cabeça das meninas desde a infância. Mas quando vão nas cerimônias nem se fala. Aí a gente está no carro, ela toca no assunto proibido para ela, na época, naquela idade, né? Eu era aquele tipo de pai bem ciumento com ela. E ela diz assim, papai, eu estava aqui pensando, no dia do meu casamento, eu quero que o senhor entre comigo vestido assim, assado, né? Ela quando tocou no assunto já me incomodou. Eu falei, filha, você não tem nem idade para ficar pensando nessas coisas. Tipo assim, facas Tramontina, né? Falei, vou matar a conversa já antes que ela se desenvolva. Ela retruca na hora, falou, ih pai, o senhor está por fora. Eu já até sei o tipo de marido que eu quero. A mesma coisa que apertar o botão que liga o modo erupção do vulcão, né? A hora que ela falou aquilo, a lava já começou a borbulhar, a subir. Dona Kelly sentada do meu lado, mulher sábia, já percebeu que eu ia soltar os cachorros para cima da menina, ia falar, como dizem os antigos, poucas e boas. Ela rapidamente faz um sinal, tempo. E do jeito que fez o sinal tempo, ela fez assim, ouve primeiro, fala depois. Eu segurei tudo aquilo que eu estava para falar. Fiz cara de paisagem, falei, meus filhos, e que tipo de marido seria esse? Tipo, vamos dar corda para se enforcar. Ela sorri e fala algo que eu não esperava. Ela falou assim, alguém que me trate como você trata a mamãe. Como é que eu vou falar mal dessa criatura?
Para não ficar por baixo, falei, difícil vai ser achar um desse, querido. E não é que ela arrumou um melhorzinho que o pai. Mas eu estava pensando aqui comigo, com meus botões. Pai a gente não escolhe, se aceita o que veio, não tem opção. O marido pode ser escolhido. Aliás, deixa eu dar uma palavra aos solteiros. Depois de Deus, a sua escolha mais importante é o seu cônjuge. Então, pelo amor de Deus, não faça isso porque achou alguém bonitinho ou porque o hormônio deu uma borbulhada dentro de você. É o tipo de escolha que a gente tem que ser sábio, sensato. É das poucas coisas que você pode